E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos novamente juntos para estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui, com as bênçãos de Jesus, com a companhia dos bons espíritos, com certeza, porque sem eles não há trabalho, né? Correto, bem feito. Para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 18, iniciamos no programa passado o capítulo 18, o amor, alimento das almas, né? Comentando já com o título, dizendo que, quando André Luiz bota aqui, alimentando a alma com amor, e fazemos lembramos os dizeres de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, em que ele diz que nem só de pão viverá o homem, né? Já no futuro da humanidade, onde nós vamos estar regenerados, vamos ser pessoas regeneradas e futuramente felizes, vamos alimentar realmente sempre do amor. E damos aqueles exemplos dos espíritos superiores que vêm à Terra nos guiar, dando essa questão do exemplo, exemplificando para nós no dia a dia deles, no seu comportamento diário, com atitudes de amor, nos dando o exemplo de como o Espírito Superior procede. E aí a dona Laura, relatando ao André Luiz sobre essa questão do amor, né? E terminando. E o André Luiz fala que a dona Laura chamou a mesa já com seu caldo reconfortante e frutas perfumadas, né? Gostei dessas frutas perfumadas, né? Uhum. Fruta cheirosa, né? Muito bom. E a Tereza já comentou na questão dos fluidos, né? Da manipulação dos fluidos, citando também André Luiz no livro Evolução dos Mundos, que é o livro também ditado por ele 44 anos depois do Nosso Lar, em 1959, em que ele fala dessa questão dos fluidos, do fluido cósmico universal, da condição que certos espíritos já têm de manipular esses fluidos para o bem, e aqui na questão da alimentação. E a dona Laura vai prosseguir agora, relatando a André Luiz, né, dizendo a ele que as refeições ali são muito mais agradáveis do que aqui na Terra. Parágrafo 2. Parágrafo 2, vamos dar continuidade, então. E ela diz assim para o André Luiz: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Agora, esse agradáveis na Terra, né, Teresa, também é a condição do espírito estar predisposto a experimentar uma coisa nova e melhor. Sim. Porque também se ele ficar arraigado no que não quero, aí ele não vai achar agradável mesmo, né? Sim. É como os espíritos dizem, tem gente que prefere o lixo do que a limpeza. Então é a condição do espírito momentânea, não é? Porque a nossa fatalidade é o bem, é ser feliz. Então, eu achei interessante a gente ler um pouquinho sobre a questão do corpo espiritual, que é o perispírito. A gente já estudou isso, não é? Já. Então, no mesmo livro, Evolução e Dois Mundos, André Luiz vai falar um pouco sobre a condição do perispírito no mundo espiritual. No capítulo 2, ele chama corpo espiritual, que nada mais do que o perispírito. Então, ele fala assim, porque o Marco acabou de dizer o seguinte, que vai depender, né, do espírito achar agradável ou não a alimentação que é oferecida. A condição interior que ele tem. Então, e ele vai falar exatamente isso aqui. Quer ver? Olha só. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, que é o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico. Na realidade, é o corpo físico que reflete o perispírito. Então, o nosso perispírito é a matriz do nosso corpo físico. Na nossa condição de encarnado. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata o corpo mental, que é o próprio espírito. E ele vai continuar dizendo:
Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Quando a gente morre, o corpo que a gente vai se utilizar no mundo espiritual é o perispírito. É o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos, né, a nossa parte sexual, e nutritivos, de acordo com as aquisições da mente que o maneja. Então é o que o Marco acabou de colocar, o André Luiz coloca isso no capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, que no mundo espiritual vai depender do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente estava habituado, a nossa condição de alimentação no mundo espiritual. Porque se enquanto encarnados nós abusamos da alimentação, né, não procuramos de alguma maneira equilibrar, não é, os alimentos que nós ingeríamos, equilibrar no sentido de ter moderação na questão do apetite. Como dizem, não é viver para comer, é comer para viver. A gente vai chegar no mundo espiritual e vai ser muito difícil aceitar um caldinho reconfortante. A gente vai querer feijoada, churrascada, porque a gente, não é, às vezes numa quantidade até excessiva, e vai ser um sofrimento, não é? Lembra lá nos capítulos primeiro a guerra com o governador, coitado, que queria implantar, não é, a alimentação mais sutil. Desde aquela época, nosso lar já tem isso por base. Então a pessoa, para viver em nosso lar, ela vai ter que aceitar outro tipo de alimentação. E isso já está estabelecido. Lembrando o governador foi uma luta danada, mas ele Tereza conseguiu. Falou, capítulo 9, problema de alimentação. Problema e da lá, alimentação. só relembrando, nós já falamos, foi no programa anterior, mas relembrando que nesse capítulo 9, é relatado ao André Luiz que o maior suprimento de substâncias alimentícias, substâncias, não é a mesma coisa que aqui, são substâncias alimentícias que lembram a Terra. Existe maior suprimento dessas substâncias nos ministérios da regeneração e do auxílio. Mas aí a pessoa, às vezes, infantilmente pode pensar, mas então eu vou ficar lá. Não é assim. Porque o Ministério da Regeneração e do Auxílio são justamente os dois ministérios em que os espíritos mais ligados, são os dois ministérios mais ligados à Terra. O que é isso? Os espíritos que lá estão em enfermarias, sendo cuidados lá, são espíritos que têm muito pensamento aqui. Isso é doentio no plano espiritual, não é? A nossa grande dificuldade realmente é a libertação dessas situações que nos prendem à Terra, nos prende à matéria, vamos dizer assim, mais grosseira, vamos dizer assim, né? Então são esses dois ministérios. E ela diz nesse mesmo capítulo, explica o André Luiz, que onde há sempre grande número de necessitados, quer dizer, de doentes. Então é exatamente isso, esse desprendimento, que é difícil, com certeza. Tudo que é na questão moral que nos eleva é difícil para nós, mas nós temos que tentar, não é? Isso. Então, continuando. Onde é que a gente parou? Há residências. Tá. Paramos nas residências, né? Há residências em nosso lar que as dispensam nessas refeições, né? Quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. E nós vamos ver aqui concentrados fluídicos, nós vamos ver em outros livros, sucos, questão é como se fosse utilizando a água que eles têm lá. Sim. Dada a importância da água, e nós vimos isso anteriormente também, que o Departamento da Água, deixa eu se pegar aqui para ler direitinho, onde é que a gente viu? Espera aí. Tá aqui, ó. Vou reler o capítulo, um trecho do capítulo 10, que é o capítulo exatamente do Bosque das Águas. Eu falei parque, desculpa, é do Bosque das Águas. E aí no Bosque das Águas,
ele diz, explica o André Luiz, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade, que são detentores do maior padrão de espiritualidade superior lá na colônia. Cabe a magnetização geral das águas do Rio Azul, que é o que fornece água para a colônia. Então, olha quem toma conta da água, os ministros da união divina, que são os mais ligados, são as esferas superiores, não é? Já dispensam quase por completo essa alimentação. Então, essa questão de prescindir, não pode, mas nas zonas do Ministério do Auxílio, ela explica, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. A gente pode fazer uma comparação, Marco, com a nossa vivência aqui enquanto encarnado. Um trabalhador que tem que segurar uma britadeira. Exatamente. E furar asfalto, ele não vai poder, na hora do almoço, trabalhou a manhã toda, na hora do almoço ele não vai poder tomar uma sopinha, porque ele não vai conseguir trabalhar para a tarde. Ele realmente precisa de uma alimentação, não é? Mais substanciosa. Nós lá em casa tínhamos um pedreiro, né? Tínhamos, não, a gente não era dona dele, mas ele frequentou muito lá em casa, como um amigo mesmo. E ele ficava assim, não, como é que pode comer sem carne? Ele ficava, não entendia, mas claro que a gente entendia ele. Eu falava, mas é porque o nosso trabalho é diferente do seu. O trabalho, né, das pessoas aqui em casa é mais light, vamos dizer assim, é mais um trabalho intelectual e menos braçal. É a mesma coisa que acontece no nosso lar. Como o Ministério do Auxílio e da Regeneração tem que atender doentes, né? E onde estão instaladas as fábricas, as indústrias em nosso lar, porque existe, não é? Como aqui na Terra. Então, o trabalho é mais braçal. Então, é o que a dona Laura está dizendo. Existem residências, provavelmente no Ministério da União Divina, no Ministério da Elevação, né? As residências lá desses ministérios, que a alimentação é diferente. Já quase não precisam mais desse tipo de alimentação material. Eles já aprenderam a se alimentar pela respiração, que a gente já comentou que o nitrogênio, ele está no ar, mas os nossos corpos ainda, materialmente falando, grosseiros como são, eles ainda não sabem retirar e, vamos dizer, metabolizar o nitrogênio que está no ar. A gente tem que se alimentar das plantas para poder recebê-lo. E para se alimentar da planta, a gente tem que plantar, tem que colher, tem que industrializar o alimento para a gente poder se alimentar dele. E na União Divina, isso já não é mais necessário no Ministério da União Divina. Então, é isso que ela está explicando. Olha, e foi isso que a gente viu em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2. O perispírito é o reflexo do espírito, não é? Que ele chama de corpo mental. Então, cada um, de acordo com a sua evolução, vamos dizer assim, de acordo com a sua materialidade ainda, vai necessitar de fluidos mais concentrados, mais grosseiros do que aqueles que já estão numa condição mais de evolução maior. Os biógrafos de Madre Teresa de Calcutá dizem que ela, na encarnação, ela só comia, parece que era um pouco de arroz e água. Ela não sentia mais a fome material nossa, porque ela se alimentava do que a dona Laura, não é? Vai explicar para a gente, e como o Marco já colocou no programa passado, ela se alimentava de amor. Então, ela sentia, como nós sentimos prazer na comida material, ela já sentia prazer em fazer o bem. Então, isso alimentava a alma dela. E não é a alma que rege tudo, que a gente já viu aqui, que é a alma que molda o perispírito, que molda o corpo físico, mas tudo começa na alma, no que a alma sente e no que a alma pensa. Exatamente. Porque nós somos aquilo que nós sentimos.
não o que nós pensamos. Nós pensamos que somos uma coisa, mas na hora da situação a gente faz normalmente outra. O grande exemplo que nós temos no Evangelho isso é exatamente Pedro. Falou que ia morrer por Jesus, mas no dia seguinte negou 3 vezes. Então, é o que ele achava, ele pensava que era uma coisa, mas ele sentia ainda outra. Mas continuando aqui. E onde é que nós paramos, Tereza? Agora é o 3º parágrafo. Não. A gente não tem. Vamos lá, vamos começar de novo, porque para dar certo. Novamente, o 2º parágrafo. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem, que é o que a Tereza exemplificou do nosso amigo pedreiro Altair. Mas ela fala só de fruta e caldo. Certo, ela claro. Não falou em feijoada, ela não falou em churrasco. Ela não falou de pudim. Meu Deus, não falou de pudim, de bombom. Ela só falou de fruta. Despendemos, mas aí Deus é bom. Ele dá, às vezes, quando a gente tem que dar uma freada, ele dá pra gente uma diabetes, dá pra gente uma úlcera. Aqui na terra, aí a gente começa a frear a disciplina, né? Antigamente, nos livros mais antigos de medicina, a diabetes era considerada doença de rico, porque era da alimentação exagerada. Isso, exatamente. Não aquela congênita. Não. A diabetes 2. Provocada. É aquela com a idade. Se bem que a congênita foi provocada em outra existência, também, com certeza, é verdade, né? Em algum momento. E outra coisa que eu estava no outro dia, né? Até as doenças, porque Deus não permite que o mal aconteça, mal assim, na nossa visão, sem que daí saia um bem. Uma das lições e aprendizados de quem sofre de diabetes, de úlcera, é a disciplina na alimentação. Porque vai ter que treinar esse tipo de disciplina. Se quiser viver um pouco mais e com saúde no corpo, né? Se não quiser, não precisa treinar. Então, continuando. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. E aí nós lembramos no Evangelho de João, no capítulo 6, em que Jesus diz que ele é o pão da vida. Muito interessante a gente colocar esse raciocínio aqui. E que todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Então, ele é o pão da vida, o pão que alimenta. Quando nós realmente formos seguidores de Jesus, vamos dizer assim, né? Nós estamos querendo cristãos no sentido autêntico da palavra. Jesus vai nos alimentar, automaticamente nós vamos ser alimentados por ele. Ele é o pão da vida, não é? Nós não vamos perecer. Como ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas meu alimento é fazer a vontade de Deus. Paulo nos dizia também, né? Nos diz também, continua nos dizendo que ele já não sabia quem era quando era, que Cristo já vivia nele, não sabia diferenciar. Jesus já estava com ele rotineiramente. E o Chico dizia, eu já não sei quando é eu, quando é Emmanuel, né? Tal a interação, da questão da interação que nós vamos chegar lá ainda. Então, eu acho que esse recado que o André Luiz está dando para a gente é que a gente comece a pensar na moderação na alimentação, porque ao chegar ao mundo espiritual superior, a não ser que a gente queira habitar o inferior, mas se a gente quiser habitar o superior, a gente vai ter que passar por essa disciplina de alimentação, renovar esses conceitos. Então, seria bom que nós já começássemos a essa disciplina aqui, enquanto encarnados, não é? Tentar uma alimentação mais leve. Já existem crianças reencarnando que não gostam da alimentação carnívora. Elas já não sentem prazer em se alimentar, algumas delas, e já são em bastante número, que elas já começam a não querer se alimentar de carne, já não lhes causa prazer a alimentação. Então,
que a gente também, nós, né, possamos ir diminuindo o consumo de carne. Lógico, aqueles que, como a dona Laura disse para ele, aqueles que precisam trabalhar, não é, de uma maneira com não é desperdício não, com mais gastos de energia, essas pessoas não têm como. Elas realmente precisam de uma alimentação mais substanciosa, com realmente, muitas das vezes, com carnes, não é? Porque a proteína animal, ela é uma proteína que dá aquele up. Não é a mesma coisa que a gente comer uma salada. Nós estamos falando aqui da circunstância de cada um, né? Isso. Não é exigido. Isso realmente é um procedimento que realmente, se você tiver o sentimento pelo animal, é diferente. Aí realmente você já sente aquilo, cada um é cada um. Ou se você também não despende muita energia exatamente. No trabalho. O que não quer dizer, pelo amor de Deus, não quer dizer que se eu comer carne eu vou para um umbral. Não existe isso, tá? Não. Pelo amor de Deus. É melhor comer um boi inteiro do que fazer fofoca. Então, com certeza, do que ter a língua solta e maledicência, etc. Ser desonesto. Então, coma bastante, mas seja honesto. Né? Então, nós estamos falando aqui da questão do sentimento. O capítulo é amor. Então, se você já tem o sentimento pelo animal, realmente, não é? Já começou pelo cachorrinho, porque geralmente quando ama os animais, não ama todos os animais, né? Porque tem sempre um lá que você escapa, ou é barata, ou rato, uma cobra, né? Mas tudo bem, já começou a desenvolver esse sentimento, é uma coisa gradativa, como tudo na questão moral nossa. Aí tudo bem, realmente, você sente isso, você já começa pelo prato, né, da mesa. Se você se tem condições de não comer, porque a proteína animal, ela não é indispensável. Nós temos exemplo na família de a pessoa que nunca comeu carne, sempre proteína vegetal, e hoje está formada direitinho, trabalhando, tudo bem. Então não é assim. Então nós estamos falando da questão do sentimento, né? Mas cada caso é um caso, as pessoas têm necessidade, têm o seu meio de trabalho nessa encarnação, são obrigados a trabalhar, como a Teresa colocou, com serviço pesado, é diferente, não é? A doutrina espírita não exige isso de ninguém, né? Então, é o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Então, acho que dá tempo de a gente continuar, orienta, né? Só orienta, com certeza. Isso. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força. Para trabalhar, tem que comer, exatamente. Para continuar no trabalho. É uma colônia, nosso lar é uma colônia na periferia do umbral e ligada à terra. Bem ligada ainda, né? Os seus ministérios. Dá para continuar ainda, Teresa? Dá, né? Um pouquinho mais. Isso, porém, ponderou uma das jovens. Né? Terceiro parágrafo do capítulo 18. Isso, porém, ponderou uma das jovens. Não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Então, aquilo que nós colocamos antes, foi no programa anterior também, né? A Teresa colocou a questão do fluido. Tudo é fluido lendo cósmico. Lá o livro Evolução em Dois Mundos. Isso. Tudo é fluido cósmico. Agora, dependendo da feição substancial, o que é isso? De ser mais rarefeito ou mais pesado, né? Então, a questão substancial é dependendo do espírito que vai sentir aquela necessidade. Como o capítulo diz, o alimento da alma é o amor. Mas eu não posso, porque eu não sinto esse amor. O Ministério da União Divina, que são espíritos mais evoluídos da colônia, ligados às esferas superiores, aí sim, eles já têm esse sentimento. Então, a alimentação deles é muito mais rarefeita, porque é aquilo que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 6, em que Jesus declara que ele é o pão da vida. Mas como é que a gente vai se alimentar desse pão da vida? A gente vai passar fome. A gente não tem esse sentimento ainda. Mas eles da União Divina já começam a ter. Aqui na colônia nosso lar. Imagina colônias superiores, não é? Sim. Então é isso. Então essa questão da feição substancial difere. Mas é a alimentação, porque tudo se alimenta. Jesus se alimenta? Sim. Sim, com certeza. Se alimenta, ele é apaixonado por nós. Ele se alimenta do amor dele que ele despende para nós o tempo todo, né? Que nós ainda não conseguimos compreender.
Mas, terminando, o relógio aqui realmente, ele acelera mais um pouco, mas estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Esperamos ter contribuído com alguma coisa, alguma informação. E repetindo que nós aqui somos papagaios de pirata, repetimos aqui o que os Espíritos dizem, né? Raciocinando e estudando com eles. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Muita paz, muitas bênçãos para os vossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.